A Prefeitura de Fortaleza, ela deve retomar o Plano Fortaleza 2040, né, que é um instrumento que foi criado em 2016 e que tem o objetivo aí de discutir as estratégias a serem implementadas na capital cearense, isso em curto, né, um curto, médio e longo prazo. Como falei, foi criado em 2016 e esse dispositivo não é alterado, né, não é mudado desde então, mas ele deveria ter passado por uma revisão no ano passado. O superintendente, né, do Instituto de Planejamento de Fortaleza, o IPLANFOR, que é o deputado Arthur Bruno, o ex-deputado, perdão, Arthur Bruno, né, afirmou ao Opinião CE que a discussão sobre esse plano é uma das prioridades do órgão a serem trabalhadas na gestão do prefeito, do atual prefeito, Evandro Leitão, do PT. Nós temos uma fala do Bruno, né, que inclusive critica aí a gestão anterior, que segundo ele não deu prioridade a esse plano, que é um plano sempre muito lembrado, principalmente por pesquisadores, pela galera, né, que trabalha essas questões com planejamento da cidade, com as questões ambientais. Então é um plano sempre muito lembrado e, conforme o Bruno aí, né, pouco executado nos últimos anos. A gente tem uma fala dele, na sequência o Felipe volta para comentar. Fortaleza tem um instrumento que é o projeto Fortaleza 2040, né? Foi um pouco deixado de lado ali, acho que durante a pandemia, né? Logicamente as ações deviam ser voltadas para o combate à pandemia, acho que ele foi deixado um pouco de lado nesse momento. Na sua gestão agora no IPLANFOR, na gestão do prefeito Evandro Leitão, esse projeto deve ser retomado? O Fortaleza 2040 é um planejamento de longo prazo, foi uma inovação. Fortaleza foi exemplo para o país. Lamentavelmente, as últimas gestões não priorizaram o 2040. Nós estamos já iniciando, preparando uma revisão do 2040 e a sua aplicação gradativamente. Sem dúvida, é uma das nossas prioridades no Ceará 2040, que vamos analisar se a gente projeta mais 10 anos para ser o Fortaleza 2050, coincidindo também com o Ceará 2050. Já existe algum plano para reuniões, encontros para discutir esse assunto? Nós estamos ainda com a equipe técnica discutindo a metodologia, né? Brevemente nós divulgaremos como é que essa revisão será feita, evidentemente com a participação da sociedade, dos organismos não governamentais, das outras secretarias, do empresariado, das federações, das associações. Como foi feito, nós queremos fazer a revisão com a mesma metodologia. Obrigado, deputado. O Fortaleza 2040, que foi um projeto criado ali em meados de 2016 pelo Eudoro Santana, né, que é hoje presidente do PSB, né? Ceará, ex-deputado estadual, pai do ministro Camilo Santana, e que ele criou o Fortaleza 2040 e ajudou também na criação do Ceará 2050, que o superintendente Arthur Bruno citou, né? E aí, só para falar uma informação adicional, né? Esse vídeo que você está vendo, que você acabou de ver agora aqui no nosso Direto ao Ponto, ele não foi gravado hoje, né? Como você viu, eu estava na Assembleia, a Assembleia é lotada, esse vídeo é do dia 1º de fevereiro desse ano, né? No momento ali da retomada dos trabalhos legislativos, mas eu tive a oportunidade de falar novamente com o Arthur Bruno, perguntar em que pé, né, está o andamento dessas discussões, e ele disse que está aguardando o prefeito Evandro Leitão, e eu questionei a ele se já existiria uma previsão para que realmente essas discussões fossem iniciadas. Ele disse que está aguardando a agenda do prefeito, porque ele está muito ocupado, né? A gente tem visto aí nesse início de ano o prefeito Evandro Leitão realmente participando de muitos eventos, muitas ações, muitos lançamentos também de ações da Prefeitura de Fortaleza, atuando muito na questão dos resíduos sólidos, né, do trabalho para que agora na quadra chuvosa a gente não tenha as ruas com os alagamentos, com as inundações. Então, para esse primeiro momento, essa discussão não deve estar ocorrendo, né? Ela vai ser precedida, na verdade tem sido precedida de algumas pautas que têm sido colocadas como prioritárias, tanto pela Prefeitura como pelo próprio IPLANFOR, né? A gente lembra que o IPLANFOR é muito importante nessa parte de planejar a cidade, porque, aliás, é o Instituto de Planejamento, né? Então, ele tem atuado também nessa questão de trabalhar as ações para mitigar os efeitos da quadra chuvosa, mas em um momento oportuno, no momento seguinte,
talvez essa discussão seja tomada como frisou o Arthur Bruno. E aí, falando sobre o Ceará 2050, né? Ele também tentando, a gestão, na verdade, tentando adequar o Fortaleza 2040 para que o planejamento seja para esse planejamento ao longo prazo da cidade, das ações previstas para a cidade, seja para 2050. Eu acho que isso também tem a ver com a forma como a gestão passada acabou tratando o Fortaleza 2040, né? Porque estava prevista uma revisão para o ano passado e acabou não acontecendo. Então, acabou se perdendo aí 9 anos, né? Um projeto que foi criado em 2016 e até agora, 2024, 2025, não teve uma revisão. Então, é como se tivessem sido 9 anos perdidos. Então, acredito que seja por isso, né? O Arthur Bruno não falou isso, mas eu acredito que seja por isso que esteja tentando adequar a data desse prazo final. Perfeito. E a importância aí de você ter um planejamento, o que é o Fortaleza 2040, ou o Ceará 2050, ou Fortaleza 2050, que pode surgir aí, né? Nada mais é do que são as metas, né, determinadas para resolver problemas concretos que nós temos na cidade, principalmente ligados aí às mudanças climáticas, né, ao meio ambiente, à cidade como um todo, ao planejamento da cidade. Então, se você coloca metas claras, metas pré-definidas, que inclusive conversam, né, dialogam aí com os organismos internacionais que também auxiliam nessas metas, é importante para você ter um planejamento que vai, claro que a gente está falando da prefeitura agora, mas um planejamento de governo. O que eu falo de governo é que pode vir uma gestão contrária à gestão anterior, uma gestão que, né, siga sendo do mesmo grupo político da gestão que está hoje, mas os projetos, né, os programas para a cidade devem continuar ocorrendo, porque, enfim, interessa à cidade e não ao gestor, né, ou à gestão que está na prefeitura em determinado momento. Então a gente fica ligado também sempre nesses debates. A gente vai tentar trazer o Arthur Bruno, inclusive, aqui no Opinião. Ele já veio recentemente, mas ele pode voltar aqui também para detalhar um pouquinho como é que está o Instituto de Planejamento, né, que foi deixado, lembro aqui novamente, pelo ex-prefeito Elcio Batista, né. Ele ficava à frente desse instituto, né, que planeja aí as ações para a cidade. Então a gente fica de olho também. Vamos estender o convite aqui ao Arthur Bruno. Ele é sempre super prestativo, né? A gente vai tentar trazer ele aqui para tentar colher essas informações também.